Boa noite, fraterno, a todos os irmãos. É sempre com muita alegria que nós retornamos a Parnaíba, este lugar do Brasil que cada vez que a gente chega aqui, eu já me sinto em casa. Então, essa família que sempre me acolhe amorosamente e que eu já me sinto parte, então, daqui. Certamente, para alguns, é a primeira vez que nós estamos nos encontrando, mas essa já é a terceira vez que eu estou vindo a Parnaíba, e é sempre uma alegria imensa e motivo de muita gratidão eu poder estar aqui com todos vocês. O tema que nós iremos abordar, certamente a nossa irmã que nos antecedeu já esclareceu, que é a respeito então do Setembro Amarelo. Essa campanha que todos nós que estamos comprometidos com a doutrina espírita e com a área da saúde, trabalhamos então no período de setembro. E certamente, aquele que tem o conhecimento espírita trabalha em tempo integral em decorrência do conhecimento da imortalidade da alma. Então, com essa iniciativa, nós vamos então abordarmos esse tema, falando então a respeito da campanha Fé na Vida, que é essa campanha então da Federação Espírita Brasileira, e que todas as federativas, com certeza, aderiram nos seus estados. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a 4 segundos alguém se suicida. Então, se nós vamos falar aqui no período de 1 hora e 15 mais ou menos, vamos fazer o cálculo de quantas pessoas, neste momento em que nós estamos reunidos para falar sobre essa temática, estão, então, tirando a sua vida. É um número assustador quando nós colocamos em pauta, e certamente as nossas maiores vítimas têm sido, na atualidade, os adolescentes. Entre homens e mulheres, os que mais se suicidam são os homens. Por quê? Os homens, justamente, eles buscam meios mais letais. As mulheres, às vezes, se utilizam de uma medicação, mas não de forma tão radical quanto o homem. Então, não quer dizer que as mulheres não se suicidem tanto quanto os homens, mas elas tentam mais, só que os homens têm mais êxito. Nós vamos encontrar também, no meio dos adolescentes, índices altíssimos também de automutilação, que é uma prática que a gente tem encontrado bastante nas escolas e aos quais as escolas nos chamam bastante para que nós falemos a respeito mais específico da automutilação. Nós apenas estaremos abordando neste momento, talvez consigamos dar algum exemplo durante a nossa fala, mas amanhã à tarde, sim, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito da automutilação. Então, tem algumas coisas que são importantes. Alguns assuntos estão relacionados à questão do autoextermínio. A primeira coisa que nós temos que levar em conta é que 90% dos suicídios poderiam ser evitados. Ou seja, daquelas pessoas que nós conhecemos, 90% poderiam não ter se suicidado. Por quê? Porque elas têm o diagnóstico de depressão e depressão tem tratamento. O fato é que ao não estarmos, às vezes, habilitados ou atentos a este processo de depressão, às vezes nós descuidamos daquele familiar ou daquele colega de trabalho, ou até mesmo daquele companheiro de doutrina, e não nos damos conta o quanto essa pessoa está adoecida. Mas ela vem nos mostrando através de alguns sintomas e a gente acaba muitas vezes não percebendo. Diante deste chamamento para o cuidado com a vida, com a valorização da vida, nós precisamos estar atentos a essas pessoas que elas vão nos sinalizando diante dos encontros que temos. Quando a pessoa fica com algumas frases soltas e não termina, nós temos que nos apercebermos que, às vezes, incutida nessas frases, existe algum tipo de pedido de socorro. E nós temos este mito que cão que late não morde. Pelo contrário,
toda pessoa que diz que vai se suicidar, em algum momento ela vai se suicidar sim. Ou seja, ela pode dizer nas entrelinhas, eu estou cansado da vida, eu não aguento mais estar nessa mesma situação. Está muito difícil. Então, essas frases soltas no meio de uma conversa é sinal de que nós temos que, naquele momento, abordarmos a pessoa e sermos enfática com ela. O que exatamente você está querendo dizer com isso? Você está cansado de quê? O que está muito difícil? Você precisa de ajuda? Então, este é o papel que nós temos que desenvolver e não ficarmos acreditando nesses mitos que se a pessoa quiser fazer, ela vai fazer e pronto. Não, ela está pedindo um socorro. E é nas entrelinhas que nós temos que estar nos dando conta deste pedido de socorro. Vulnerabilidades. Existem algumas situações que são de risco e que são vulnerabilidades que as pessoas carregam. Ou seja, uma dessas vulnerabilidades pode ser a questão genética. Então, ela veio de uma família depressiva e ela é depressiva também. Alguns fatores de risco. A pessoa teve uma perda muito significativa. Ela perdeu o emprego justamente um dia antes do filho nascer. Só que, talvez para algumas pessoas, perdeu o emprego, daqui a pouco consegue outra. Só que essa pessoa, ela carrega na sua história de vida um pai muito cobrador. Um pai que sempre afirmou para a pessoa que ela não conseguiria sustentar a própria família. Automaticamente, ao ser despedida um dia antes do filho nascer, ela tem esta vulnerabilidade através desta crença e ela pode vir a tomar uma atitude impulsiva e impensada em decorrência dela não conseguir lidar com a crença que tem. Então, é bem importante nós não minimizarmos o sofrimento do outro. Apenas perdeu o emprego. Para algumas pessoas até pode ser apenas, mas para a maioria das pessoas que está batalhando, que está buscando uma vida melhor para a sua família, realmente é uma perda bem significativa. Então, nós precisamos entender que a nossa realidade não é a realidade do outro. Que talvez nós não tivéssemos a coragem de fazer o autoextermínio, mas a gente não sabe o que passa no coração do outro. E justamente por não sabermos o que passa no coração do outro, é que a gente não pode menosprezar a dor alheia. Uma outra questão que nós precisamos levantar é a questão da medicamentalização da dor. O que significa isso? Significa que as pessoas estão fazendo muito uso de medicação que deveria ser prescrita pelo médico, que deveria ser prescrita por um psiquiatra. Mas as pessoas estão se automedicando. Eu estou com depressão, a minha amiga tomou essa medicação e eu vou tomar também. Só que cada organismo é diferente. Uma medicação que serve para um determinado tipo de personalidade não serve para o outro tipo. Então, essa medicação ela precisa ser prescrita por um psiquiatra que conhece a história de vida daquela pessoa, que conhece as suas fragilidades, que conhece a sua questão genética, que conhece os seus fatores de risco. E assim, então, prescrever adequadamente. Mas nós não podemos, então, fazer o uso da medicação e medicamentalizarmos a nossa dor e não darmos conta disso. Então, você precisa usar medicação? Precisa, quando prescrita pelo médico. Agora, não fazer o uso da medicação de forma inadequada ou sem buscar a solução dessa dor. Quando nós usamos a medicação, nós tratamos o sintoma. Agora, quando nós fizemos o uso da medicação prescrita pelo médico, nós vamos tratar o sintoma, mas ao buscarmos a terapia, nós vamos trabalhar a causa. Porque é muito importante nós sabermos por que nós estamos há tantos anos fazendo uso de uma medicação e não conseguimos sair da depressão.
Então, quando nós vamos em busca de uma psicoterapeuta, aquele terapeuta vai buscar a causa. Por que será que toda vez que chega na data do meu aniversário, eu fico muito triste, eu fico muito deprimido, eu sumo de casa para não receber ninguém? E aí, quando você vai falando a respeito dos seus sentimentos, das suas fugas, dos seus medos, você vai encontrando respostas através do processo psicoterapêutico e talvez você consiga entender, olha, eu não gosto de aniversário porque eu fazia aniversário em fevereiro. E em fevereiro, os meus coleguinhas todos estavam de férias. Então, sempre as minhas festas de aniversário tinha apenas uma ou duas crianças da família, mas os colegas da escola não iam no meu aniversário. E eu cresci acreditando que as pessoas não gostavam de mim. Eu cresci acreditando que os meus coleguinhas não queriam conviver comigo. Eu só fui me dar conta, então, através do processo psicoterapêutico, que eu entendi que talvez nós tivéssemos que ter transferido a festinha de aniversário para o mês de março. E após o indivíduo entender, ele vai... Com licença. Desculpe. Ele vai ressignificando aquele sentimento. O que seria ressignificar? É você conseguir olhar de novo, você sentir de uma forma diferente. Então, o indivíduo passa a entender que os colegas não iam porque estavam viajando, não iam porque estavam de férias, porque naquele período das festas de aniversário, a família não estava na cidade. Então, através do processo terapêutico, eu vou buscando a causa das minhas angústias, dos meus sentimentos, deste sentimento de inadequação, desse sentimento de rejeição que talvez eu tivesse carregado ao longo da existência sem saber a causa. E aí eu entendo que, se existe uma causa e essa causa ela pode ser tratada, eu vou em busca deste tratamento. E assim eu paro de fugir da dor e paro também de fazer o uso inadequado da medicação. Atentem para o que nós estamos colocando. Nós não estamos dizendo que as pessoas não precisam usar medicação, mas que essa medicação tem que ser prescrita por um profissional da área de saúde e que realmente conheça o estado do paciente. A falta de pertencimento. Quando nós trabalhávamos num grupo de dependentes químicos e nós fazíamos as anamneses, as fichas de entrevista com esses pacientes, uma das coisas que eles geralmente falavam era a respeito da convivência familiar e era recorrente uma determinada fala que eles se sentiam diferente no ambiente familiar. Ou seja, eles não tinham o sentimento de pertencimento. Geralmente, a pessoa que se queixa, eu sou um estranho na minha família, eu chego nos lugares, eu não consigo conviver com as pessoas. Pensemos a respeito disso, isso é falta de sentimento de pertencimento. Quando nós não conseguimos nos sentir pertencentes, dá sempre aquele sentimento de que se está sobrando. Essa pode ser uma motivação para que a pessoa vá buscar, então, o autoextermínio. Assim, vamos abordar um pouquinho o que nossa Joana de Ângeles nos fala. Joana de Ângeles é a benfeitora de Divaldo Pereira Franco. E ela nos fala a respeito, então, da jornada da vida. Joana de Ângeles diz o seguinte: o começo de uma reencarnação é sempre um mar de possibilidades, balizados ou limitadas a diversas circunstâncias, impondo facilidades ou dificuldades. Convites e tentações, alegrias e ilusões, características daquele contexto. Então, ou seja, ela está nos dizendo, a benfeitora, que a cada nova existência nós temos um mar de possibilidades. Ou seja, nós viemos para cá, então, para este processo de evolução e temos um mar de possibilidades. Se nós temos um mar de possibilidades, será que nós viemos para cá para desistir da existência? Será que nós reencarnamos sem nenhum tipo de assistência espiritual para que nós pudéssemos dar
conta da existência, se ela está nos dizendo que é um mar de possibilidades, é importante nós entendermos que a providência divina nos possibilitou, sim, estarmos aqui no meio do nosso grupamento familiar para que nós pudéssemos obter êxito na atual existência. Ninguém vem para a vida para se suicidar. Então, é importante nós entendermos que devemos estabelecer um propósito de vida e darmos sentido a essa existência para que nós possamos cumpri-la integralmente, para que nós possamos completar este processo reencarnatório. Então, somente aquele que tem conhecimento que nós somos espíritos e que estamos aqui no corpo físico por algum propósito, e o propósito é de evolução, se nós conseguimos compreender com essa percepção reencarnacionista, nós vamos então conseguindo dar sentido à nossa existência e fazendo outras escolhas. Ou seja, aqui ela continua nos dizendo o seguinte: a perspectiva reencarnacionista nos mostra que quando adentramos a vida física, trazemos conosco uma bagagem de experiências. Então, todos nós trazemos a nossa bagagem de experiências. E certamente, quando estamos comprometidos com o nosso passado, muitas vezes em delito, nós vamos chegar aqui e nos encontrarmos com alguns conflitos e nos sentirmos, em algumas situações, em sofrimento e nos sentirmos também sem saída. Só que não existe nenhum tipo de situação que nos coloque numa condição de estarmos encurralados. Para tudo que acontece na vida tem uma saída. Então, nós precisamos entender que quando nascemos, um universo de expectativas já nos é dado. E essas expectativas estão exatamente no âmbito familiar. E nós chamamos na psicologia de matriz de identidade. Ou seja, este pai e esta mãe que já estão preparando a vinda deste ser que vai reencarnar, e existe toda uma expectativa em relação àquela criança. Basta dizer as falas deste pai e desta mãe. Quando a mulher está grávida e o pai coloca a mão na barriga e o bebê se mexe, o pai já diz: ó, vai ser jogador de futebol. Isso é uma expectativa. Então, todo pai e toda mãe tem uma expectativa em relação a este ser reencarnante. Mas, além disso, nós precisamos nos dar conta de outros fatores que influenciam na existência do ser. Então, existem alguns fatores, tais como ser a primeira criança da família, o bebê da família, o primeiro neto, o primeiro homem depois de 2 filhas. Todos esses contextos são contextos psicológicos que podem facilitar ou dificultar a vida deste ente que está chegando. Ou seja, quando uma criança é o centro das atenções no ambiente familiar, e ela, em sendo o centro das atenções no ambiente familiar, ela pode muitas vezes ser uma criança superprotegida. E quando ela é superprotegida, cada vez que ela tiver que lidar com um conflito, com uma exigência da vida, que a sociedade lhe cobrar algum tipo de comportamento, quando ela é superprotegida, ela vai ter muita dificuldade de dar conta. E isso é o que nós vamos encontrar, às vezes, naquele que tem vulnerabilidade ao suicídio, uma fragilidade emocional que, diante de um conflito, diante de uma situação que lhe exija um comportamento mais forte, mais incisivo, ele está fragilizado. Quando nós temos alguém na família e que nós tratamos este alguém como se ele fosse o eterno bebê, nós vamos deixando esse indivíduo fragilizado e muitas vezes ele passa a vida adulta se comportando de forma infantilizada. Certa vez, uma senhora nos procurou na casa espírita e chegou e disse assim: olha, hoje eu não vou ficar para a segunda etapa do trabalho porque o meu filho ficou sozinho em casa. E nós dissemos: mas seu filho não consegue ficar sozinho? Que idade ele tem? Ele é pequeno? Nós imaginávamos que o filho fosse pequeno, só que não, o filho era adulto. E no outro dia ela apareceu na casa espírita com o bebê
dela que era mais alto do que todos nós na casa espírita. Ou seja, às vezes nós não nos damos conta que este filho, por mais lindo que ele seja, por mais lindo que seja o seu sorriso, a bochechinha rosa, ele é um ser em evolução, ele é um espírito também, e que veio para o processo evolutivo. Então, nós temos que fazer o nosso papel como cuidadores, mas nunca esquecermos da imortalidade da alma, que este filho que está ali, sobre a nossa tutela, sobre a nossa responsabilidade, ele necessita ser esclarecido para a vivência em sociedade. O primeiro homem depois de 2 filhas. Então, existe uma expectativa muito grande no grupo familiar. A mesma coisa que uma menina depois de 3 filhos. Ser desejado, ocasional ou indesejado. Então, quando a gravidez é indesejada, também estes pais vão colocar algum tipo de energia, de emoção nesta relação. E ao colocar este tipo de emoção na relação, muitas vezes eles podem desconsiderar a necessidade individual daquele ser que está ali. Né? Ocasional, ou seja, não foi planejado, ou até mesmo indesejado, que são aquelas gravidezes, né, inesperadas, às vezes em adolescentes, e que fazem com que os indivíduos, os jovens, às vezes não se responsabilizem muito pela existência daquele ser que está reencarnando. Então, nós trouxemos algumas questões que Joana nos coloca na jornada da vida, para que a gente consiga perceber que tudo isso influencia a nossa atual existência e como nós estamos lidando com as nossas relações aqui no mundo físico. E ela nos fala também a respeito das crises, né? Todos nós vivemos crises. Nós vivemos crises da passagem de idade, nós vivemos crises quando saímos de casa. A criança, quando sai do período infantil e entra para o período de adolescência, ela vive uma crise. A gente chama que é a morte do corpo infantil. Então, ou seja, mas são crises esperadas de cada etapa de vida, da maturidade para a velhice também. Então, nós vamos ver que são crises que são esperadas. Quanto mais o indivíduo consegue compreender, melhor ele lida com essas situações. Mas tem aquelas outras crises que são as crises da sociedade. E elas nascem, muitas vezes, da insegurança pessoal do indivíduo. Ou seja, aquele indivíduo que passa por uma determinada situação de conflito no grupo familiar ou até mesmo no trabalho, uma crise de trabalho, e ele não consegue dar conta daquela situação. Então, se ele está vivendo esta crise agora em setembro, e ele não conseguir resolver este processo de crise, a crise vai se repetir em dezembro. E se ele não resolver em dezembro, ela vai se repetir em fevereiro, ou seja, o espaço entre uma crise e outra encurta cada vez mais, em decorrência do indivíduo não dar conta das crises que ele vivencia no cotidiano. E o que ele precisa, então, para fazer isso? Ele precisa de segurança íntima, né? Que ela nasce da onde? Do autodescobrimento. Então, como nós não estamos preparados para olhar para as nossas realidades emocionais, não nos damos conta que muitas vezes agimos como crianças diante dos conflitos rotineiros, nós vamos, então, fazendo com que as crises encurtem o tempo e não dando conta. Ou seja, não fizemos o que Joana nos fala, que é o autodescobrimento. Porque o autodescobrimento só acontece quando a gente entende que nós precisamos fazer alguma coisa para que o nosso processo evolutivo, então, se dê. Outra situação que ela nos coloca é os conflitos degenerativos da sociedade. Então, hoje em dia, nós estamos vivendo uma crise de credibilidade. Uma crise de credibilidade em relação à nossa convivência, de não confiarmos uns nos outros. Existe uma certa indiferença de uns para com os outros. E essa indiferença é que faz com que, às vezes, a gente não consiga perceber que o outro está em sofrimento. Ah, mas aquela pessoa está sempre emburrada, aquela pessoa está sempre de cara fechada.
E, na realidade, por essa expressão facial de uma pessoa fechada, nada mais é que uma pessoa em sofrimento. Às vezes, numa depressão profunda, passando por um processo até de influências espirituais, e a gente não se dá conta, justamente por esta crise, então, que nós estamos vivenciando de indiferença e de falta de credibilidade das pessoas, de uns para com os outros. Então, essas crises fazem com que a gente cada vez mais se afaste um dos outros, e em nos afastando, a gente não consegue, então, ter alcance à necessidade que aquele indivíduo está apresentando. Além disso, um último item que Joana nos mostra é a respeito, então, da competição. E ela nos fala, então, o primeiro lugar, o homem indispensável. Na área dos conflitos psicológicos, surge a competição. E a gente vai vendo muito até nas redes sociais. Então, essa dependência que os indivíduos estão, né, dos celulares, dos aparelhos celulares e das redes sociais, aonde não conseguem sobreviver sem postarem alguma notícia nas redes sociais ou até mesmo ficar fiscalizando a vida do outro. Então, são apenas imagens. Joana nos diz que tudo isso são distrações da vida, ou seja, é um indivíduo que está voltando a uma vida material e que está distraído diante deste processo evolutivo. Então, ela nos diz o seguinte, que a finalidade da existência corporal, a conquista dos valores eternos, o êxito consiste em lograr o equilíbrio em que pensa ter e o que realmente é, adquirindo estabilidade emocional. Nós vivemos uma dualidade e muitas vezes a gente não se dá conta que esse sentimento de agir no bem ou agir no mal é um processo esperado diante da evolução do ser. Nós passamos a vida inteira negando que temos sentimentos ruins e querendo aparentar e mostrar um ser humano que às vezes não existe, que é apenas idealizado. E essa fuga da realidade faz com que a gente se distancie de nós mesmos. Cada vez que nós nos distanciamos deste ser espiritual que nós somos, nós vivemos uma vida de fantasia e de máscara. Então, quando nós mascaramos, vivemos distanciados de nós mesmos, automaticamente nós não conseguimos nos identificar com o nosso próximo, porque só existe conexão quando existe autenticidade. Nós só nos conectamos com aquelas pessoas que nós temos afinidade, que nós olhamos como semelhantes a nós. Então, no momento que nós queremos ajudar alguém a encontrar a solução para a dor do outro, é necessário que nós saiamos deste comportamento de máscara e passemos, então, a ter uma relação de autenticidade, ou seja, mais voltado para o ser espiritual que nós somos. E assim, nós vamos ver que a vida, para ela ser vivida, nós precisamos, então, cumprir com algumas coisas, termos algumas coisas claras, né? Lembrarmos que o nosso livre-arbítrio é soberano. Somos construtores dos nossos destinos. Ou seja, podemos viver uma vida mascarada, podemos viver uma vida na fantasia? Podemos. Por longo tempo nós podemos. Mas estaremos perdendo a bendita oportunidade reencarnatória para que nós possamos, então, passar pelas experiências de aprendizado, porque a existência nada mais é do que isso. Nós podemos ser construtores de um destino que seja mais harmônico, ou seja, aproveitarmos a convivência dentro do âmbito familiar para estarmos junto com aqueles que nos foram oportunizados a convivência e para conseguirmos olhar as necessidades, muitas vezes, dos filhos que nós não estamos sabendo o que está acontecendo. Aquele filho que está encerrado dentro do quarto, nós temos que estar sabendo o que está acontecendo ali. Ah, mas eu não posso invadir o espaço do meu filho. Enquanto os filhos morarem conosco, estiverem sobre a nossa responsabilidade, nós os sustentarmos, nós não só podemos, como devemos. É a forma com que nós fazemos isso, é que não pode ser agressiva. Mas todo pai e toda mãe tem o
o direito, sim, de entrar no quarto do seu filho para saber o que está acontecendo. Às vezes estão conversando com pessoas nas redes sociais e correndo risco, como nós tivemos os episódios da baleia azul, agora há uns 2, 3 anos atrás. Ou seja, o pai e a mãe que não sabe com quem seu filho está conversando, está deixando este filho de uma situação de vulnerabilidade. Então, é importante nós entendermos que, como pai e como mãe, nós temos os direitos de estarmos, sim, sabendo o que está acontecendo com a vida do nosso filho. Lembrarmos da lei de causa e efeito. Tudo de bom ou tudo de mal que fizemos se volta para nós. Então, se nós tivermos, então, uma perspectiva materialista, certamente a nossa escolha vai ser decorrente desta perspectiva. Mas à medida que nós nos conscientizamos que somos espíritos e que precisamos dar conta da existência que nos foi ofertada, a nossa proposta de vida será uma proposta de vida mais assertiva, ou seja, entendendo que o filho que nós recebemos é um espírito e que ele tem as tendências naturais, assim como nós também temos as nossas imperfeições, o nosso filho também vai ter as suas tendências. E é justamente nesses primeiros 3.000 dias, que são os primeiros 7 anos, que nós podemos ajudá-los como se eles fossem massinha de modelar, levar para o lado que nós quisermos. E um dos princípios da evangelização espírita é fazer com que esse indivíduo ele se conecte consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Então, para nós é bom buscarmos a espiritualidade, para o nosso filho deve de ser também. E é justamente quando nós ensinamos os nossos filhos a acreditarem que tem um Deus que é Pai de amor e bondade, que nós vamos desenvolvendo neles desde pequeno a crença em alguém que nos cuida. Ou seja, desenvolvendo desde pequenininho a fé. Porque a fé, ela não pode ser apenas verbalizada. Eu tenho fé. A fé precisa ser compreendida. Quando nós compreendemos o porquê que devemos de ter fé, nós vamos então nos solidificando nesta crença e a partir disso então nós passamos a vivenciar a nossa própria fé e a partir da nossa mudança comportamental, da segurança que nós externamos no grupo familiar, nós vamos também fortalecendo a fé nos nossos filhos. Eu preciso só colocar aqui a bateria está terminando. Alguém me ajuda? Se tiveres uma extensão, vai me ajudar. Tá bom, vou seguir então. Eu brinco sempre, gente, quando eu vou fazer exposição, que eu sofro de BO. Geralmente, acontece alguma coisa com o computador, porque eu não sou muito dada a computador, né? E BO, para quem não sabe, é babaquice do operador. Então, a peça que fica no lado de cá do computador é uma dificuldade. Mas eu acredito que, até o fim dessa existência, eu vou conseguir dominar o computador. Então, vocês me perdoem, né? Eu não botar aqui para carregar e ter que interromper aqui nesse período, mas é porque eu tenho uma certa dificuldade, então, né, com a questão do computador. E aí, um terceiro item que nós estávamos falando é a respeito do suicídio inconsciente ou indireto, que também acontece. Ou seja, a pessoa ela não disse verbalmente que quer se suicidar, mas ela tem atitudes de quem, de certa forma, inconsciente, ela busca a desistência da vida, busca o autoextermínio. Quando é que isso acontece? Quando ela corre muito de carro, quando ela bebe excessivamente, quando ela está sempre colocando a sua vida em risco. Ou seja, aquelas pessoas que não têm medo de nada.
É uma forma de suicídio inconsciente, de alguma situação onde ela sempre está, né, em perigo. Então, é importante nós entendermos que por trás desses comportamentos existe um inconsciente, existe uma história de vida. E essa história de vida pode ser, sim, né, uma tentativa não direta, mas indireta de exterminar com a sua vida. Então, o que nós precisamos ter claro enquanto familiares, né? É percebermos as mudanças de comportamento. Às vezes a gente acha que a pessoa que está muito alegre, ela não se suicida. Tá? Não necessariamente. A pessoa pode estar muito alegre porque ela está num processo de euforia. Né? Porque a gente tem que ver também que existem doenças associadas. Às vezes a pessoa tem transtorno de humor, ou seja, uma bipolaridade, e é alcoolista junto. Mas vamos pegar a pessoa que tem transtorno de humor. Se ela estiver no processo de mania, ela vai estar muito feliz, ela vai estar muito alegre. Ela, inclusive, ela até se despede das pessoas. Né? Ela organiza a casa, deixa tudo arrumado, ela corta o cabelo, ela deixa as suas coisas todas organizadinhas e geralmente ela consegue se despedir de alguém. Certa vez, uma menina, ela foi despedida e ficou muito chateada porque o patrão ofendeu ela no momento que ele a despediu, e ela chegou em casa e arrumou todas as suas coisas e foi dar um abraço na sua mãe. E ela chegou lá, abraçou a mãe e disse para a mãe o seguinte: mãe, eu estou com a sensação que eu vou encontrar o papai antes de você. O pai dela havia desencarnado há mais ou menos 3 meses atrás. Então, ou seja, de alguma forma, ela se despediu dessa mãe. Ela trouxe esse recado, essa mensagem, e a mãe não se deu conta. Então, neste momento, quando nós percebermos nas entrelinhas que tem alguma comunicação que foi trazida sem estar no contexto que nós estávamos conversando, é um momento que nós temos que estar indagando daquele indivíduo: como assim você vai encontrar com o papai antes de mim? Porque aí você já vai ter uma resposta, você já vai conseguir perceber que tem algum comportamento que está inadequado. E ela se despediu da mãe e se suicidou. Então, ela naquele momento, ela estava organizada. Mas nós vamos ter aquelas pessoas que estão muito felizes, aparentam estar muito felizes, se despedem também e se suicidam. Mas você não consegue se dar conta, olha, se ela está feliz, automaticamente ela não vai se suicidar. Então, a pessoa que está no processo de mania, ela se suicida sim, e ela vai estar feliz. Então, são essas crenças que nós temos que estar olhando, porque elas vêm no meio do contexto familiar e a gente acaba achando que não é nada, que não é informação, que a pessoa não vai ter coragem. Então, quando nós fizemos isso, nós agimos como se fôssemos crianças escondidas atrás de uma porta de vidro. Ou seja, a criança, quando se esconde atrás da porta de vidro, ela não imagina que pela vidraça alguém vai estar enxergando ela. Ou seja, é você negar uma situação que não tem mais como esconder. Existe uma mudança de comportamento, existe um sinal para que a gente se dê conta. Fé na vida, então. Por que é preciso ter fé na vida, afinal de contas? Por que precisamos ter fé na vida? Então, o que a doutrina espírita nos fala? Por que precisamos ter fé na vida? Primeira coisa, porque somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, existe um propósito para nós estarmos aqui no mundo físico. Se nós somos filhos de Deus, é porque Ele nos ama e porque Ele acredita na nossa potencialidade. A doutrina espírita nos mostra um Deus amoroso, um Pai justo,
Um Pai que nos colocou na vida para que nós desfizéssemos os equívocos do passado. Nós saímos, então, daquela primeira revelação, que é Moisés, daquele Deus que castigava, daquele Deus punitivo. E chegamos a este conhecimento do Deus que é amor, que foi apresentado a todos nós por Jesus. Então, nós precisamos ter fé porque somos filhos de Deus e porque Ele acredita na nossa potencialidade, na potencialidade da nossa alma. E nos convida para que nós estejamos na existência para darmos conta, então, daquilo que nós nos comprometemos antes de estarmos aqui no mundo físico, que nós fizemos essa combinação, esse planejamento reencarnatório. E à medida que nós fizemos um planejamento reencarnatório, nós temos então um propósito a ser cumprido. E Deus foi o primeiro a acreditar em nós. Então, se Deus acredita em nós, nós devemos então estar olhando para isso, para começarmos a desenvolver essa potencialidade da nossa alma. Ou seja, outro motivo, eu sou um espírito imortal. Fala-nos então da imortalidade da alma. Ou seja, nós não somos corpos que temos espíritos, nós somos espíritos e que neste momento estamos utilizando este corpo para darmos conta do nosso processo evolutivo. Recebi uma oportunidade para acertar, ou seja, sairmos dos equívocos do passado e, através, então, deste processo reencarnatório, fazermos o melhor que nós pudermos para que nós saiamos da atual existência melhores do que quando aqui chegamos. A reencarnação, ela vem e nos traz um alívio. A reencarnação, ela mata a morte. A partir do momento que nós compreendemos a reencarnação e a imortalidade da alma, nós paramos de ter aquele sofrimento de que aqueles que nos antecederam na espiritualidade, nós nunca mais encontraremos. Então, a doutrina espírita vem com estes princípios básicos, nos trazer o alento necessário para que nós venhamos a confiar, então, na existência, confiarmos na nossa vida, porque existe todo um preparo para que nós estejamos aqui. E assim, nós vamos conseguindo entender, então, que nós podemos nos comunicar quando útil e necessário, não de forma vulgar, com todos aqueles que nos antecederam na espiritualidade. Ou seja, a comunicabilidade dos espíritos através, então, da mediunidade. Através da mediunidade, nós temos essa possibilidade de sabermos como estão os nossos entes queridos na espiritualidade. E o maior exemplo que nós temos é Chico Xavier. Quantas e quantas mães Chico Xavier consolou através, então, das suas cartas. Naquele momento em que Chico Xavier apresentava a carta e ele começava a fazer a leitura, e aquelas mães ouviam e reconheciam nas cartas de Chico a presença daquele filho, e elas se agarravam naquele papel, qual fossem os seus filhos, quanto consolo ele nos trouxe, nos mostrando, então, realmente, né, que somos espíritos, que a alma é imortal. E assim, à medida que nós vamos, então, fechando este último, então, item, nós vamos percebendo que, à medida que nós evoluímos, nós vamos ter direito de aportarmos mundos melhores. A Terra mesmo, neste momento, é ainda um planeta de provas e expiações. Mas, à medida que nós estamos nos esforçando, ela está passando por este processo, então, já de regeneração, que não está completo. Então, saímos do mundo onde existe a predominância do mal e vamos passar para um mundo onde existe um pouco mais de equilíbrio entre o bem e o mal. E isso é um convite a todos nós para que nós possamos desenvolver essa nossa capacidade de acreditar em dias melhores. Esse processo de regeneração, ele está se dando. E são muitos os fenômenos que estão aí à nossa frente, nos convidando para olhar a vida de uma outra forma. Esses jovens que estão vindo na atualidade e que se comportam de maneira adequada e correta, que estão à frente de grandes investigações como juízes,
juízes, como promotores, e que estão aí nos mostrando que são incorruptíveis. E são os sinais dos tempos, nos mostrando que cada vez mais a vida está melhorando. Então, tudo isso nos faz com que nós possamos acreditar em dias melhores. A doutrina espírita, nos seus 5 princípios básicos, ela nos dá esse caminho, ela se mostra como uma bússola para que nós possamos alcançar respostas e explicações para todas as nossas dores e os nossos conflitos, nos dizendo que nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar que haverão dias melhores. À medida que o indivíduo se fortalece, que ele consegue, então, fazer o uso desses princípios e que ele coloca no cotidiano todas aquelas ferramentas que a doutrina espírita nos oferece, como o passe, como a água fluidoterápica, como a evangelioterapia, o estudo, o esclarecimento, né? O atendimento fraterno nas casas espíritas, porque através da fala é que o indivíduo começa a melhorar. E por isso que essa campanha nos chama tanto a atenção a respeito de ouvir o outro. O próprio CVV, a proposta é essa, que nós encaminhemos as pessoas para que elas falem. Lembram, na escola, como é que a gente estudava? Quando a gente ia para a escola, um dos métodos que a gente utilizava era falar em voz alta, para que a gente pudesse assimilar o conhecimento, para que a gente pudesse, então, repetindo várias vezes, a gente assimilava o conhecimento. Uma outra fórmula para o aprendizado que a gente se utilizava na escola era de dar aula para os coleguinhas, ou às vezes em casa dava aula para o irmão. O que é isso? É falar. Então, toda vez que o indivíduo fala, ele constrói um conhecimento. Então, quando ele fala da sua dor, quando ele fala do que está sentindo, automaticamente ele vai tendo uma conexão cerebral. E cada vez que ele tem sinapses, ele passa, então, a perceber as coisas de forma diferente. Então, dar a oportunidade para os indivíduos falarem é a oportunidade para que eles, em fazendo essa catarse, eles possam, então, estar ressignificando o sentimento. Mas o que você está sentindo? Né? Eu estou sentindo uma angústia, eu estou sentindo uma dor no peito. Eu não sei identificar muito. Mas a pessoa vai falando daquilo que a deixa inquieta. E à medida que tem alguém para escutá-la, ela vai conseguindo, então, se sentir importante, se sentir vista. E talvez neste momento que você fala, que você dá a oportunidade para o outro falar, você está possibilitando ela para dar os primeiros passos para o sentimento de pertencimento que nós falamos anteriormente e que é tão importante para o indivíduo se sentir merecedor da vida e se sentir merecedor de ser cuidado. Então, tem um autor norte-americano que ele faz a seguinte provocação: eis um teste para saber se você terminou a sua missão na Terra. Vamos fazer o teste juntos? Você está vivo, então não terminou. Então, se nós estamos vivos, é porque a nossa missão aqui na Terra não terminou. Ou seja, a gente tem muita coisa ainda para fazer. E uma das coisas que a gente pode fazer é, ao termos o conhecimento espiritual, nos colocarmos como instrumentos da vontade divina para o esclarecimento e o consolo de todas as pessoas que vêm na casa espírita, ou até mesmo aquelas que nos procuram em algum outro lugar, ou até mesmo que nem nos procuraram, mas que a gente percebe que aquele indivíduo está com ideação suicida. Todo indivíduo que tem ideação suicida, ele não tem opção. Ele precisa de tratamento. Nós não podemos negligenciar e dizer assim: olha, eu acho que você está doente, que você precisaria buscar de uma ajuda. Falar assim de forma
com informalidade. Não, eu estou percebendo que você está sofrendo, eu não sei como é que é o tamanho da dor, porque a gente realmente não sabe, a gente não tem como mensurar a dor do outro, então, eu imagino como você deve estar se sentindo, mas eu não gostaria de ver você sofrer. Então, como eu não gostaria de ver você sofrer, eu vou te sugerir para que a gente procure algum tipo de ajuda. E talvez um dos primeiros passos seja mesmo o CVV. O CVV, ele está ali à disposição para as pessoas falarem a respeito do que elas estão sentindo. Então, e a partir disso acompanhar a pessoa, porque talvez ela já esteja num ponto que ela não consiga fazer isso sozinha. E se a pessoa não está conseguindo fazer isso sozinha, ela com certeza o caminho que ela vai escolher é o caminho do autoextermínio. Então, o nosso papel, então, enquanto espíritas, é esclarecer e é consolar. Mas nós não podemos fazer a parte que é da saúde. Nós temos que ofertar todas essas ferramentas que estão à disposição dentro da casa espírita. Mas a primeira pergunta que nós temos que fazer, você já foi ao médico? Tá? Se a pessoa não foi ao médico, de você entrar em contato com algum familiar e fazer o encaminhamento desse indivíduo, então, para o médico, porque ele precisa, sim, ir para o médico, porque automaticamente ele está fragilizado. Mas se ele já conseguiu chegar na casa espírita, ele está com meio caminho andado. Nós vamos fazer a nossa parte da questão espiritual, de esclarecimento, de dar toda a assistência que o indivíduo precisa. Mas é através, então, do médico que ele vai fazer uso daquilo que o médico achar adequado para que ele realmente faça o tratamento necessário. E aí nós vamos fazer também outras considerações que são oportunas. Ou seja, qual é a nossa postura, né, na fala? Às vezes as pessoas atribuem ao suicida que ela é uma pessoa egoísta, porque não conseguiu desistir, então, do suicídio. Né? Ou é uma pessoa covarde que não conseguiu ter um enfrentamento da vida. Essas considerações, elas de nada valem para nós, no sentido de auxílio. Por quê? O indivíduo não é nem egoísta e nem covarde, ele é alguém que está em sofrimento. E se nós não conseguimos ter misericórdia com a dor do nosso irmão, nós não estamos em condições de ajudá-lo. Quando nós dizemos que alguém que se suicidou é um covarde, vamos tentar pensar um pouquinho. Se a pessoa usou arma de fogo, tem que ter muita coragem para conseguir se dar um tiro, para fazer o autoextermínio. Né? É necessário muita coragem. Então, nós não podemos tecer alguns tipos de comentários que não vão trazer a vida da pessoa de volta. E, além disso, vai trazer muito sofrimento àquelas familiares que ficarem. Porque a gente tem que olhar que, no contexto do suicida, existe todo um ambiente familiar que vai ser modificado por aquele comportamento. Então, se existe alguém na família que é mais sensível, geralmente aquele que é o mais sensível é o que vai externar a dor que é de todo o grupo familiar. Então, geralmente, quem vem para o atendimento psicoterápico é um indivíduo mais frágil, mas toda a família está adoecida. E quando existe, então, o suicídio, aquela família vai se sentir culpada, ela vai ter várias consequências em decorrência da atitude deste familiar que desistiu. Então, nós temos que ter a misericórdia de prestarmos atenção nessas falas. Uma outra situação que nós encontramos muito é assim, mas você tem tudo. Como assim você tem tudo? Às vezes, isso deixa a pessoa mais culpada. E no momento que ela se sente mais culpada, ela vai ficar mais fragilizada. E aí ela vai ter a certeza, realmente eu não sirvo para nada. Porque se eu tenho tudo e eu não consigo dar conta desse sofrimento que eu estou tendo, eu não sirvo mais para nada. Eu estou sendo um incômodo para os outros. Então, nós temos que ter cuidado com algumas frases prontas que nós repetimos sem termos um pingo de
de sensibilidade, de vermos se aquilo que a gente está dizendo não vai agravar o sofrimento alheio. Então, é importante que nós possamos entender que, independente do que o outro esteja sentindo, do que o outro esteja fazendo, o nosso comportamento sempre deve de ser de generosidade. Sermos generosos com os outros, porque a gente não sabe o que está passando no coração daquela pessoa, mas nós sabemos o que está passando no nosso coração. Então, à medida que nós formos generosos, nós estaremos alcançando todas as pessoas que estiverem ou não estiverem em sofrimento. Mas vamos estar tendo um comportamento de empatia com o outro. E as pessoas só reconhecem que alguém quer ajudá-las quando elas se sentem integradas naquele sentimento que nós estamos ofertando. Então, o indivíduo que é prepotente, o indivíduo que é detentor de todo o saber, ele jamais vai conseguir com que aquela pessoa que esteja em sofrimento, ela se abra e diga o que ela está sentindo. Somente quando nós nos colocarmos na mesma situação da pessoa, ela nos olhar como alguém semelhante, quando alguém que tem empatia pela dor dela, é que ela vai ter essa abertura para estar falando a respeito do que ela está sentindo. E aí, à medida que nós vamos conseguindo compreender, o nosso papel, então, enquanto mobilizadores, né, para a vida. Sermos aquelas pessoas que entendem todo esse processo e se colocam à disposição para auxiliar os indivíduos que ainda não encontraram a Deus. Aqueles indivíduos que não têm consciência, muitas vezes, da imortalidade da alma. Porque o indivíduo que é materialista, ele só quer atender às suas necessidades imediatas. Ele não tem consciência da necessidade de dar conta da atual existência. E o nosso papel é justamente de estarmos, então, falando do propósito de vida, falando da importância de valorizarmos essa oportunidade reencarnatória. E assim nós vamos, então, tendo consciência da importância que nós temos para Deus. E quando nós nos sentimos filhos de Deus, nós nos sentimos pertencente a este Pai maior, a nossa fé se fortalece. E quando nós temos a fé fortalecida, nós vamos passar por sofrimentos? Nós não vamos deixar de passar pelas aflições da vida. Ninguém que está aqui no mundo físico, neste plano de provas e expiações, deixa de passar por conflito e por sofrimento. Mas a postura do indivíduo diante dessas situações de conflito é de enfrentamento, sabendo que apesar de ter que enfrentar determinadas situações que a vida lhe impõe, ele continua confiando. Por que ele confia? Porque ele sabe de onde ele veio, o que ele está fazendo aqui e para onde ele vai. Principalmente se o que ele escolheu foi ter fé na vida. Ter a certeza que após este período, que é muito curto, que é um sopro, né, ele vai ter, então, a resposta, a consequência das suas escolhas. E o nosso Mestre Jesus já nos dizia o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E este Mestre Jesus, quando nos fala isso, não é aquele Mestre Jesus que nós conhecíamos e que estava crucificado. Não, é esse Mestre que está a todo instante nas nossas vidas. E que precisamos ter clareza que com este Evangelho que Ele nos oportunizou, Ele nos trouxe uma bússola. Ou seja, nos mostrando o caminho que nós podemos seguir e seguirmos confiantes, resolutos, na certeza de todo o apoio espiritual que nós recebemos deste Pai maior. Então, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ir a Ele por quê? Porque ninguém vai ao Pai senão através dele. Então, para que nós possamos nos aproximar desse Pai maior, deste Deus, nós precisamos, então, irmos ao nosso Mestre, que nos consola, que é este amigo que sabe da nossa intimidade, que reconhece os nossos sentimentos, que sabe as potencialidades que a nossa alma tem.
Muitas vezes, quando nós sucumbimos diante das aflições da vida, nós perdemos a conexão, então, com este mestre. Deixamos o evangelho de lado, sem nos darmos conta que é justamente neste momento que nós precisamos estar desenvolvendo, então, a nossa espiritualidade. Então, ter fé na vida é justamente entendermos que nós não estamos sozinhos, que existe um propósito para a nossa vida, que existe um projeto reencarnatório que foi feito para o êxito, ele não foi feito para o fracasso. E quando nós tivermos a certeza que esse projeto reencarnatório foi feito para o êxito, nós vamos saber que tem alguns desafios, mas esses desafios nós estamos sendo apoiados pelo nosso mestre e apoiados pelo nosso anjo da guarda. Além disso, existe uma pleiade de espíritos responsáveis, então, pela existência, e por houve uma combinação na espiritualidade para que nós, então, obtivéssemos êxito. Então, o indivíduo que não consegue se conectar com este conhecimento espiritual, ele realmente vai sucumbir. E a nossa tarefa não é querer convencer ninguém que tem que ser espírita, mas que tem que acreditar, pelo menos, em alguém superior. E a partir disso, então, nós vamos conseguindo, então, mostrar que este propósito de vida é o que dá sentido e significado às nossas existências. E assim, então, nós vamos fechar com uma pergunta. E se o suicídio aconteceu? Certamente todos nós temos algum familiar, algum conhecido que talvez não tenha conseguido, a gente não tenha conseguido ajudar. E é exatamente neste momento, gente, que nós temos que lembrar que Deus é amor. Ele não nos castiga. Ele nos ama. E se existiu algum indivíduo que nós não conseguimos auxiliar, algum familiar, certamente existe na espiritualidade alguém responsável por cuidar desses espíritos que se suicidaram. E nada mais, nada menos, este espírito se chama Maria de Nazaré. Ela que teve aos pés do monte, beijando o seu filho, que morreu de forma cruel. Ela não desistiu, ela teve esperanças. Certamente esse espírito tem uma tarefa na espiritualidade imensa. E que nós não temos, às vezes, a compreensão da dimensão do trabalho de Maria de Nazaré. Mas ela é a mãe do nosso Mestre Jesus. O sofrimento que ela teve quando teve o seu filho nos braços é o sofrimento de todas aquelas mães que também perderam seus filhos. Portanto, se nós tivermos algum parente que se suicidou, que a gente não se desespere, mas que a gente tenha a convicção do amparo espiritual. E, acima de tudo, termos a certeza que Deus é Pai. E se Deus, Ele é Pai, certamente Ele mesmo enviou Maria de Nazaré para fazer, então, o consolo dessas mães que aqui ficaram e destes espíritos que necessitam de esclarecimento também e consolo. O nosso convite é para que todos nós, enquanto espíritas, tenhamos a convicção da necessidade de nós assumirmos o nosso papel de colaboradores do Pai, de entendermos que somos espíritos comprometidos com este processo, que não é por acaso que nós nos encontramos dentro das casas espíritas ou dentro da área da saúde. O que nós podemos fazer? Falar, lembrar sempre de falar. É o convite do CVV. Esclarecermos, não menosprezarmos a dor do outro, porque certamente se para nós que já temos o conhecimento da doutrina, em alguns momentos nós sucumbimos, imagino aqueles que não conhecem, que não têm nenhum tipo de fé e que ainda vivem na vida material. Então nós agradecemos imensamente a todos os irmãos que estiveram aqui conosco, nos ouvindo, pela paciência. Uma temática que nós sabemos que não é uma temática fácil de abordarmos, mas que é necessário
que em todos os momentos que nós tivemos oportunidade, nós falemos a respeito da valorização da vida. E que tenhamos confiança na vida, tenhamos confiança em Deus, tenhamos confiança naqueles que estão conosco na caminhada, confiarmos nos nossos pais, confiarmos nos nossos esposos, nas nossas esposas, porque não são por acaso esses encontros, nós bem sabemos. E assim nós então fechamos a nossa fala agradecendo ao Senhor da vida pela oportunidade, ao Mestre Jesus que nos oferta o Evangelho e à nossa Mãe Santíssima, que certamente está cuidando de todos aqueles que ainda não encontraram a fé verdadeira. Muito obrigada. Da paz.